noite, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a essa live em que eu, juntamente com a Aline Mendes, vamos falar sobre vistoria de imóveis, seja residencial, comercial, institucional, industrial, e mostrar o quanto é importante fazer a vistoria. A Aline já está aqui, vou chamar ela. Deixa eu pensar, como é que eu faço aqui? Peraí, Jesus. Aline, coloca para participar, por gentileza. Quem está assistindo, queria saber se está escutando bem, se meu som está bom. Oiê! Oi, Aline, não estou te vendo. Agora vai ver, pera aí. Apareceu aí? Não! Oh, meu Ai, Deus! mulher. Jesus! Calma, vamos ver, sempre assim, vamos lá. Ó, convidei você, acho que tem que aceitar para aparecer. Que engraçado, será que sua câmera está desligada? Alguma coisa do tipo? Tá não, eu tô te vendo normal. Nossa, eu não estou te vendo, não está Peraí que aparecendo. eu vou sair, peraí. Tá, deixa eu ver. Vamos aguardar aqui a Aline. Vamos lá convidá-la. Deixa eu ver aqui. Ai, meu Deus, eu coloquei aqui entrar ao vivo. Ah, deu certo! Ai, que bom! Tudo bem, Agora sim, tudo Aline? bem, Boa tudo bem. noite. Boa Tô. noite. Primeiro, quero agradecer por você ter aceitado o convite para a gente falar desse assunto que eu falo que gera tantas dúvidas e às vezes a pessoa acaba não tendo a informação, né, correta para poder contratar ou não uma pessoa para vistoriar o imóvel dela, né? O quanto isso é importante também. E eu estava falando aqui, né? A Aline, ela que é a vistoria, que faz vistorias em imóveis, que dá treinamento, na verdade, faz, né, ministra cursos. E eu queria entender que você, para você falar um pouquinho, na verdade, né, como você caiu nessa área, se Sim. você, qual a sua relação com a vistoria, o que te fez, né, se especializar nessa área. Queria que você contasse um pouquinho aqui para as pessoas. Legal, Bruna Lisa. Obrigada, viu, pelo convite. É sempre um prazer imenso falar sobre vistorias. Eu sou suspeita para falar, porque quem me conhece sabe que eu passo fazendo isso e sempre criando conteúdo, e, na verdade, levando essa solução para o mercado, né? Então, assim, contando um pouquinho da minha trajetória, eu trabalho no mercado imobiliário desde 2009. Eu sou do interior do Rio Grande do Sul, da cidade de Rio Grande. Hoje eu moro em Florianópolis, né? Fazem 3 anos que eu moro aqui em Florianópolis. Mas a minha relação com o mercado e com as vistorias começou lá em 2009. Então eu comecei trabalhando em imobiliária e já de cara me identifiquei com a vistoria, né? Que era um serviço mais prático, era um serviço externo. Eu sempre gostei muito de trabalhar em desafios assim. E a vistoria de cara para mim foi algo que me encantou porque eu entendi ali que eu poderia descobrir, na verdade, navegar ali num mar, num oceano que tinha muito aprendizado. Então eu fui. E naquela época, né, em 2009, não tinha tanta tecnologia, então a vistoria era feita na mão mesmo. Era papel e caneta, eram os meus instrumentos de trabalho, e uma câmera lá que eu tinha que, né, depois fazer um retrabalho de redigir toda a vistoria no computador, passar as fotos para dentro do computador, unir as duas coisas. Então eu praticamente fazia a vistoria 2 vezes no dia. Então, eu fui aperfeiçoando os meus conhecimentos através disso. Eu sou formada em administração de empresas,
mas depois eu fiz uma pós-graduação em Direito Imobiliário e treinamento e desenvolvimento de pessoas. Mas eu exerci essa função de 2009 até 2021, mas não só sendo vistoriadora, mas depois eu comecei a também fiz outras funções dentro da imobiliária, como sempre na parte de manutenções, desocupações de imóveis, sempre nessa função de vistoria. Eu gostava era mesmo desse nicho, né? E resolvi me especializar nessa área. E aí, depois que eu comecei a ministrar pessoas, a fazer capacitação, a levar isso para outras pessoas, foi que me deu ali um insight de começar a fazer cursos. Por quê? Porque em toda a minha trajetória eu não tinha uma referência onde eu pudesse ali entender se realmente eu estava fazendo certo, se eu estava fazendo errado. Então eu ia aprendendo na porrada mesmo, né? Era fazendo as coisas erradas, é isso, fazendo errado, daqui a pouco não dava certo, dava um problema, eu falei, não, não dá para ir por esse caminho. Ou fazia certo e dizia, não, vou fazer aqui, vou seguir isso aqui. Então, eu comecei a criar referências minhas, comecei a criar conteúdos, comecei a entender como que eu poderia minimizar os problemas com vistoria, porque desde então eu sempre tive, naquela época, problemas que vinham, né, após a vistoria, desocupação do imóvel, e aí vinha clientes reclamando. E aí eu parei um dia para pensar, eu falei, não, tem algo que dá para fazer para que a gente possa minimizar os problemas, os efeitos pós-locação. A desocupação era sempre uma dor de cabeça. E aí eu comecei a fazer o inverso. Eu falei, não, eu vou voltar algumas casinhas atrás e vou entender o que eu posso fazer para eu conseguir implantar um processo onde eu consiga minimizar os problemas lá na desocupação. E claro, quando analisa todo o processo, ele tem um pouco de resistência por parte das pessoas de implantação de processos, principalmente na parte preventiva. Então, eu sempre tive um olhar muito preventivo. Então, sempre fiz as vistorias pensando que poderia dar algum problema em algum item. Então, isso começou, esse meu olhar mais refinado, mais atento, mais preventivo, me acendeu um alerta e eu digo, não, é por aqui que eu vou, é por esse caminho que eu vou seguir, porque eu acho que com educação, com prevenção e, claro, hoje, usando a tecnologia, eu consigo trazer isso muito mais, né, ensinar muito mais aliando a tecnologia. Mas é mais ou menos essa minha trajetória, assim, né? Sempre gostei muito desses desafios, sempre fui, sempre gostei de trabalhar muito com imóveis no mercado. Já tive proposta para trabalhar com vendas, ser corretora, mas não adianta. A minha veia é vistoria. E eu quero. E quando eu descobri esse processo da vistoria humanizada, que eu implantei isso dentro da imobiliária como um processo realmente que deu certo, um processo que eu mesmo colhi os frutos de diminuir os chamados por problemas de vistoria, de ter o retorno dos próprios clientes indicando a imobiliária para alugar, porque eles viram que tinha um processo realmente humanizado, um processo transparente, né, com todas as partes envolvidas ali, com o proprietário, com o inquilino. Então, isso eu comecei a moldar isso e comecei a criar conteúdos para ensinar para as pessoas como que a gente pode criar um processo humanizado de vistoria, desde o início, quando o imóvel chega na imobiliária, até a finalização daquela locação. E aí depois começa o processo todo novamente, desde quando o imóvel é alugado, sempre na transparência, sempre na prevenção, usando a vistoria como um canal de comunicação. Então, isso sempre. E aí eu fui estudando, fui explorando, fui fazendo contatos e cada vez mais eu conseguindo aí trazer conteúdo e ensinar as pessoas. E aí, em 2021, eu encerrei a minha carreira de vistoriadora e aí eu comecei a empreender, né, onde eu criei a Aline Vistorias Humanizadas, mas não para vender vistorias, mas sim para levar uma solução, né, para ensinar as pessoas algo que lá em 2009 eu não tinha alguém para me ensinar. E hoje eu estou aqui realmente para ser uma referência para essas pessoas, para trazer mais clareza, para conseguir enxergar a vistoria não como uma vilã, né, mas para desmistificar realmente esse papel da vistoria dentro de um processo de locação. É mais ou menos por aí e tem muita coisa para a gente explorar também aí nesse universo, né? Não, com certeza. Eu sempre falo, né, que a vistoria é um documento, né, que a pessoa vai ter
para o resto da vida, né? Então, no caso, né, você comentou das vistorias de locação, né? Antes de entregar as chaves para fazer a locação, né, para o inquilino, então é feita a vistoria. E também a questão das manutenções, né? O quanto é importante, né, ter a manutenção para que o imóvel fique em bom estado, né? Muitas vezes ele não vai ser entregue do jeito que lá no início, né? Em função também do desgaste, né? Que muitas vezes o imóvel tem, que não é um mau uso, muitas vezes, do inquilino, né? Então eu falo para as pessoas, gente, a questão da vistoria é prevenção, né? Então você vai saber inicialmente se o imóvel tem algum tipo de problema, porque alguns você consegue identificar porque são aparentes, né? Nem todos, né? São visualizar, dá para visualizar, né? Mas a grande maioria sim, porque muitas vezes quando é imóvel de locação, são imóveis mais antigos, né? E mesmo os novos, eu falo, gente, olha, faz direito, né? Faz a vistoria, porque imóvel novo, às vezes as pessoas têm a ilusão de que não tem nenhum problema. E eu vejo que os imóveis novos têm mais problemas do que os antigos, né? Por causa de material, né? Às vezes não tem acompanhamento de um profissional ali para estar executando, né? Então é bem assim, é importante mesmo, até em relação a custos, né? Imagina você depois devolver o imóvel, você arcar com coisas que nem foram você, né? O inquilino ali que ficou no imóvel, porque ele não tinha vistoria. Tem apoio de pessoas conhecidas, né, próximas, que elas tiveram que pagar reparos que nem eram para elas, né, terem pago, né? Foi uma questão, né, da imobiliária ali agir de uma forma, mas assim, eu falei, você fez a vistoria? Não, a imobiliária fez. Eu falei, mas você tem esse documento? Não. Então é complicado, né? Então eu falo, gente, façam a vistoria, né? O quanto isso é importante. E ter o processo realmente para entender também, né, Aline? Analise, eu falo uma coisa assim, que a vistoria, ela é feita pelo vistoriador, né? E aí é uma parte do processo, né? Que a pessoa vai lá, faz a vistoria, ela registra o estado atual do imóvel, mas por um outro lado, também a imobiliária precisa se conscientizar em saber orientar os seus clientes. Né? Então, eu sempre falo assim, todo mundo quer os seus direitos, mas ninguém quer cumprir com os seus deveres. Então, principalmente nessa questão de locação e de vistoria. Então, o proprietário vai lá, aluga o imóvel e ele quer, depois de 5 anos do imóvel alugado, ele quer o imóvel novo de volta. Né? Ele precisa levar em consideração o desgaste natural dos móveis, de tudo do imóvel. Então, isso tem um desgaste natural em que a lei ampara o inquilino com relação a isso. E também tem a questão do inquilino, que ele vai lá e também mora no imóvel, não cuida o imóvel como se fosse dele também, né, que isso está na lei, que é um dever do inquilino, e chega no final da locação, eles entram em atrito por conta disso. E aí fica naquele diz que me diz, que fala que eu entreguei assim, que isso nunca funcionou, estou entregando melhor do que eu recebi, então... E tem outras coisas também que o inquilino também não tem o conhecimento de que ele faz melhorias no imóvel sem autorização do proprietário e ele depois quer um reembolso, avisa só no final da locação. Então, assim, eu digo que a imobiliária, e quando eu resolvi passar isso para o mercado, em levar esse conhecimento de prática mesmo do dia a dia, é mais também, além da parte técnica de ensinar as pessoas a vistoriar o imóvel de maneira preventiva, é também de conscientizar as pessoas que estão dentro da imobiliária a também fazer essas tratativas. Né? Então, às vezes, tem imobiliária que não gosta de se indispor ali com o proprietário e acaba aceitando e vai lá e cobra do inquilino, o inquilino se acha injustiçado e deu, já deu, o mínimo para começar uma briga judicial, principalmente. Então, essas pessoas que trabalham dentro da parte das manutenções, do acerto final, da rescisão, da entrega das chaves, de colocar o imóvel de novo para locação, de recomeçar aquele ciclo da jornada de locação, precisa também saber orientar os clientes com relação a isso. Né, de saber dizer, olha, não, essa parte é responsabilidade do proprietário, porque entre uma locação e outra é necessário fazer essa manutenção de limpeza de calha,
né, de algum revestimento, de algum problema que dê ali no imóvel por conta de um problema patológico do imóvel. Então, isso tudo é necessário que a imobiliária oriente os clientes com isso. Então, não é somente a vistoria em si, né? Ir lá fazer a vistoria, ok, mas também a imobiliária precisa. Então, quando eu falo em reeducar o mercado, é reeducar também as pessoas que trabalham em torno da vistoria, sabe? Então, ali a parte de manutenção, de acerto final, até lá do agenciamento, quando entra o imóvel para alugar na imobiliária, também precisa ir lá, conhecer o imóvel. Porque assim, a gente sabe que o dia a dia da imobiliária é corrido. E se o proprietário já vem com uma chave na mão para entregar, eu quero botar meu imóvel para alugar, e já vem com as fotos no telefone dele, a imobiliária, poxa, não vou precisar nem ir lá. Eu sei porque acontecia isso também na imobiliária que eu trabalhava. E aí a pessoa não conhece o imóvel. E sem conhecer o produto, como é que tu vai oferecer para o cliente sem conhecer o produto? Né? Então é importante fazer essa primeira revisão, fazer essa entrevista, entre aspas, com o proprietário para conhecer o produto. E aí oferecer aos clientes e já tratar a vistoria desde o início, sabe? Então eu venho e bato muito nessa tecla, assim, com os clientes, né, com as imobiliárias, com os vistoriadores também. Então é um conjunto, né? É toda uma... Não é só uma coisa isolada, a vistoria não é algo isolado, não é só uma coisa que faz parte do processo ali, ponto. Ah, eu faço, se der, se não der, eu vou lá e tiro umas fotos e eu. Não é. O processo todo que precisa dessa educação e essa mudança ali de consciência das pessoas também precisa acontecer. E dentro da imobiliária existe, então, pessoas que fazem só a vistoria, ou ela acaba fazendo a captação também, acaba fazendo tendo outras funções dentro da imobiliária, porque pelo que eu lembro, né, das imobiliárias que eu conversei, elas disseram que existe uma pessoa específica que faz a vistoria, né, e que não necessariamente ela faz a captação ou te mostra o imóvel. Não sei se todas são assim. Não, não. Na verdade, assim, outras pessoas, pode ser que sejam funções distintas, mas o que precisa estar implantado dentro da imobiliária desde o início, a imobiliária conhecer o produto, né? Então, conhecer o imóvel, e aí a pessoa que vai fazer a captação, pode ser que não seja a mesma que vai fazer a vistoria, e geralmente não é. Só que essa pessoa, quando traz o imóvel, ela, no mínimo, precisa ter essa consciência que se ela vai captar o imóvel, ela tem que saber se o imóvel está apto ou não para alguém morar. Porque para o proprietário, o imóvel dele está bom, né? Para o proprietário, Sim, é o sim. melhor lugar. Né? Então, assim, ok, a gente não vai desvalorizar isso, mas também a imobiliária precisa, com esse olhar mais profissional, ir até o imóvel e entender se de repente não precisa de uma manutenção e outra. Porque se o proprietário vai dar o imóvel para fazer a administração, a imobiliária vai se responsabilizar pela vistoria, né? Então, qualquer coisa que acontecer com o inquilino, ele vai reclamar para a imobiliária. Então, assim, a que ponto a imobiliária quer se incomodar ou não com algum imóvel? Então, eu já fui fazer captação de imóveis que o proprietário falou que estava ok, e eu chego lá, o imóvel tem uns problemas sérios, assim, nítidos, e que talvez não esteja tão apto assim para morar. Né? Então, tem que tomar muito cuidado com isso, e essa vistoria inicial não é aquela vistoria mais completa, que a gente faz testes hidráulicos, etc. É aquela vistoria mais visual, né, que tu faz algumas perguntas para o proprietário, se teve já algum problema elétrico, última vez que limpou caixa d'água, né, limpeza de calha, se for uma casa, se for condomínio também, um condomínio muito antigo. Então, é importante sempre estar fazendo esse questionário no início para conhecer o produto. E aí, claro, a pessoa que faz a captação, isso já coloca dentro de um CRM da imobiliária, por exemplo, essas informações que vai ajudar na próxima etapa de oferecer o imóvel, né, de dizer, olha, esse imóvel aqui está assim, né, e etc. Quando chega lá que alugou mesmo, essas informações casam junto com a vistoria, e aí fica uma vistoria muito mais completa, uma vistoria muito mais preventiva, uma vistoria que realmente vai passar e vai dar tranquilidade ao inquilino, porque já vem nessa transparência desde o início. Então, não necessariamente precisa que seja o vistoriador a fazer essa primeira captação, né? Mas pelo menos que essa pessoa tenha essa breve orientação de ter esse olhar mais refinado para isso, entendeu? Para não colocar qualquer produto dentro da imobiliária para alugar.
justamente para para evitar esse tipo de problema, né? E no caso desse que você comentou há pouco, né? Que você viu que o imóvel não tinha condições, né? Boas condições, né? Vamos falar assim, para não dizer que o imóvel estava totalmente É, inabitável. vamos ser mais delicadas. Aí, no caso, quando você levou para o proprietário, qual foi assim a atitude dele, né? Ele concordou, ele acatou com o que você disse, ou ele disse simplesmente, o locatário que entra, ele faz a manutenção, reparo, e aí eu posso pensar no abatimento. Então, assim, depende muito, né? Nesse caso que eu lembrei aqui, na verdade era até um imóvel de herdeiros, assim, e que às vezes acontece muito isso, né? Às vezes tem muitos irmãos, tem um imóvel lá que tem 5 pessoas que são proprietários, não moram nem na cidade, o imóvel era de herança, e aí eles querem botar para alugar e nem sabem as condições do imóvel. E aí Uhum. entra a imobiliária em ação para justamente prevenir até incomodação para o próprio dono do imóvel, né? Então, nesse caso eu fui lá, era um imóvel bem assim que estava jogado mesmo, era uma casa que tinha assim que entrar dentro do mato para poder chegar na porta da casa. E Ficou aí, de galocha, assim, então. exato, é. E aí eu olhei e falei, gente, as portas não tinham trancas, as janelas também, fiação elétrica exposta, com emenda. Eu falei, cara, isso aqui é uma bomba relógio, né? Vai dar problema logo ali. E a casa até estava alugada, inclusive, porque quando eles solicitam a vistoria de entrada, geralmente a casa já está com o contrato assinado, né? Dependendo de como é o processo da imobiliária com isso. Mas a maioria das imobiliárias aluga a casa, assina o contrato, depois pede a vistoria, até mesmo para evitar custos. E aí, eu levei um argumento, tirei foto, né, e mostrei ao proprietário ali, e eles concordaram, né, nessa situação. Mas em outras situações aqui que eu lembro também, de ter alguma não conformidade no imóvel, algo que realmente vai fazer a diferença para o inquilino, como tem algumas coisas no imóvel que não funciona e precisa ser arrumadas antes do inquilino entrar. Aí sim, aí tem várias coisas, né? O proprietário pode pedir para o inquilino fazer e abater nos 3 primeiros meses do aluguel. Enfim, dá para fazer um acordo ali, se o inquilino realmente tiver esse dinheiro para investir, né? Faz um acordo e vai. Só que a gente trazendo isso para dentro da vistoria, eu já começo a pensar lá, como eu falei lá no início, que o meu olhar já é preventivo para isso, eu penso, tá, mas e lá na desocupação? Quem é que vai lembrar que teve esse acordo? Onde que isso vai estar escrito para que quando faça a vistoria de saída, o vistoriador saiba que tem que cobrar isso do inquilino? Né? Então, assim, essas coisas são sutis que passam desapercebido no início da locação, porque está na empolgação de alugar. Eu falo que a locação, o início ali é o início do casamento e a desocupação é o divórcio, né? Então, assim, no início tudo são flores, a pessoa quer se mudar, então todo mundo aceita tudo. Então, a gente tem que tomar cuidado. E aí há situações, principalmente no caso de pintura, por exemplo, em que eu já fiz a vistoria, e aí o inquilino falou, não, eu quero que pinte, né? O imóvel precisa pintar, enfim. O proprietário concordou, e aí isentou ele de 3 meses do aluguel e ele fazia pintura. E no final teria que entregar pintado. E aí, claro, isso foi para a vistoria, só que lá na desocupação do imóvel, passou-se 2 anos depois, o inquilino entregou o imóvel sem pintura nova. E aí ele veio alegando, dizendo, não, mas eu peguei o imóvel com a pintura usada, o imóvel estava cheio de buraco, estava com a pintura toda descascando, mas até ele entender e dizer para ele, olha, não, tu recebeu, né, um desconto nos 3 primeiros meses para fazer essa pintura. Então tem que entregar com a pintura nova. Ah, mas onde está escrito? Está escrito na vistoria de entrada, precisa estar no contrato. Então isso tudo precisa estar registrado para que lá no final a gente consiga cobrar isso do inquilino, né, e mostrar para ele que ele faça essas pendências, né? Então esses acordos iniciais precisam estar registrados na vistoria, no contrato, enfim, para conseguir a gente argumentar depois. Se ele teve o desconto também, né, o abatimento, né, meio que já encerrou ali, né? Então, teria realmente que entregar a pintura. Isso daí é uma coisa também que o pessoal fica com bastante dúvida, né? É a questão
é desgaste, é mau uso, né? Às vezes a pessoa, por não entender também da lei do inquilinato, né? Porque a gente está falando aqui, né, pessoal, mais de contratos de locação, né? Então, o quanto a vistoria realmente ela acontece muitas vezes nos contratos de locação, né? Embora eu falo que tem que valer para quando vai comprar também imóvel, né? Que é importante ver antes de fechar negócio, né? Para ver se realmente não está nada camuflado, né? Porque às vezes você entra num lugar, você fala, você se encanta, né? Porque é um lugar bonito, né? Que hoje em dia com os revestimentos que existem, né? Aline, você entra, você fala, meu Deus, eu vou morar aqui. Só que a hora que você É começa um a sonho andar, não é? Quando você começa a olhar atentamente, você vê que, na verdade, né, quando não se tem um olhar também, né, você acaba sendo ali ludibriada ali pela conversa, né, de quem está te mostrando imóvel, ou de quem, ou mesmo do imóvel em si, né, às vezes a pessoa deixa a casa mobiliada também para dar um olho ficar assim, né, encantado, né? A pessoa fica encantada ali. Eu falo, tem que tomar cuidado, porque às vezes está com a massa corrida, É né? maquiado, o móvel está maquiado. Não é. Assim, gente, a primeira coisa assim que eu falo, veja o quadro de luz, porque um dos os principais itens, eu acho, ali na hora de você, né, de eu fazer uma recomendação para alguém na hora da vistoria, é em relação à parte elétrica, né? O quanto ela influencia, né? Parte elétrica e hidráulica, obviamente, mas o quanto pode dar vários tipos de problemas, né? Eu lembro que tinha um imóvel que eu fui fazer uma vistoria, e aí o proprietário morou um tempo antes de disponibilizar, né? Colocar ele para alugar. E a primeira, e estava ligada a água, a luz, tudo. E quando eu fui ligar o chuveiro, assim, né, eu acabo testando outras coisas, sabe, Aline? Eu acabo, por isso que às vezes a forma de detalhar, né? Então, às vezes eu acabo sendo muito detalhista ali, né, para colocar no laudo. Então é bom, às vezes, você trazer, não precisa, é só simplificar. Porque às vezes tem tanta informação, e quando eu fui fazer o teste, que eu faço o teste, né, da vistoria, quando eu fui fazer o meu choque, sabe, no chuveiro, eu falei, gente do céu, cadê ele? Não tem aterramento aqui? Não tinha aterramento a casa. E quando eu fui falar, né, com o proprietário, eu falei, nossa, eu levei um choque para fazer a vistoria. Ele falou, nossa, nunca levei choque. Eu falei, nossa, então eu falei, como nunca levou? Então, sei lá, você deve ser de outro planeta, né? Porque eu levei choque, né? Então, assim, depois de um tempo começou a cair nessa mesma casa, começou a ter no lustre da cozinha, começou a chover que parecia uma cachoeira, assim, sabe? Ah, e a calha tá entupida. Na verdade, não era que a calha estava só entupida. O telhado não tinha caimento adequado, não tinha os rufos, as calhas com dimensionamento suficiente para escoamento da água. Então, eu falo, por isso que eu comento, falo tanto da questão da vistoria, quanto ela é importante, né? Porque se o inquilino não soubesse questionar o proprietário, ele ia ficar com todas essas despesas. Sim. Né? Então, realmente, a imobiliária, eu achei ótimo quando você falou, a imobiliária precisa orientar também o inquilino, né, das suas responsabilidades, né? Sim. Não é assim, ó, feita a vistoria, você quer, você olha, vê se você está de acordo ou não, e se não tiver, pode já morar, né? Isso aí é verdade, e assim, é a imobiliária, na verdade, é uma obrigação. Quando eu falo em direitos e deveres, a imobiliária também tem os seus deveres, né? E eu acho que quando a imobiliária se posiciona em querer trabalhar com locação, precisa muito ter esse dever de casa de saber orientar. Então, tu imagina, né, nessa situação que tu falou do choque, eu já ouvi várias vezes eu argumentar com o proprietário, falar, olha, o inquilino reclamou disso. Mas como? Isso nunca aconteceu na minha casa, né? Então, assim, o mesmo argumento que o proprietário usa com isso, o inquilino usa lá na desocupação. E aí ele fala assim, não, mas como assim? Estou entregando um imóvel melhor do que eu recebi, eu fiz muitas melhorias, eu cuidei do imóvel e no fim acaba que ele faz algumas melhorias de fato, mas sem autorização. E o proprietário também acaba mascarando, maquiando algumas coisas justamente para conseguir alugar e o inquilino morar lá e depois as coisas estourar na mão do inquilino e ele, né, com esse argumento de que ele não entregou desse jeito e que é o inquilino que é o responsável, né? Então, se a imobiliária não tem alguém
que consiga conduzir essas tratativas, essas coisas entre um e outro, assim, acaba realmente tendo problemas, né, judiciais, né, e acaba mais se incomodando do que tendo uma locação saudável, né, então é importante a gente sempre, além de registrar as informações, saber orientar as pessoas, né, então a vistoria, é claro que é o documento que vai conseguir conduzir isso com mais assertividade, porque se a pessoa que vai atender vai ter uma vistoria ali em mãos para poder conduzir esse atendimento, com certeza ela tem mais segurança na hora de passar essas informações. Então, assim, até eu conseguir na época, implantar esse processo e conseguir levar isso adiante, e ter esse know-how para conseguir orientar as pessoas. Claro que a gente toma tiro, porrada e bomba aí para tudo que é lado, por conta dessas coisas de direitos e deveres e quem é que faz e quem é que não faz e como que a gente se orienta. Então, assim, mais do que a parte técnica, mas com certeza tudo precisa estar registrado na vistoria e também as pessoas bem orientadas com isso, né? É bem importante. E no processo, nesse processo que você implementou, eu entendi a questão da vistoria, mas ela também teria essas manutenções que a imobiliária vai fazendo ali juntamente com o inquilino, né? Porque aconteceu algum tipo de problema, apareceu algum tipo de problema que até então não tinha aparecido na vistoria de entrada. Isso tudo vai sendo registrado como se fosse um diário, um documento que depois no final é falado, né, quando ocorrem as manutenções, esse tipo de coisa. Assim, a gente tem o mundo ideal e o mundo real, né? Então, assim, o mundo ideal é que todo mundo esteja sintonizado dentro de cada engrenagem da jornada de locação. Então, desde o agenciamento do imóvel com as informações, com todas ali o que teve de negociação para alugar aquele imóvel, na vistoria tudo registrado, para que na desocupação use tudo isso para argumentar com o inquilino ou com o proprietário qualquer situação que ocorra. Então, assim, realmente a gente tem hoje imobiliárias gigantes, né? Imobiliárias enormes, com uma carteira de locação grande, onde é difícil conseguir acompanhar todo esse fluxo. Mas, como eu falei, é um processo que precisa ser implantado e essa mudança de mentalidade, começando na gestão da imobiliária, por exemplo, é importante começar com treinamento, mostrar para as pessoas ali o que vai ser favorecido a elas ali no dia a dia, se começar a fazer daquele jeito. Então, como que eu comecei? Era uma imobiliária grande que eu trabalhava, depois ela começou a crescer mais, e eu comecei a pegar e implantar e fazer um teste em alguns imóveis. Eu falei, vou pegar esse imóvel que é grande, é um imóvel de alto padrão, ou um imóvel com um proprietário ali mais exigente, né, que tem, né, sempre tem um problema no final daquela locação, então eu vou já fazer o processo reverso. E aí eu comecei a fazer isso nos primeiros imóveis desse jeito, né, de conseguir realmente, não, tá tudo aqui registrado. Se ele falar isso, tá aqui. Se ele falar aquilo, tá aqui. E assim foi indo, né? Então, sempre pensando ali no toma lá da cá, ali, ver se ele me falar alguma coisa, eu tenho esse argumento. Se eu falar outro, eu tenho esse daqui. Então, e aí eu consegui implantar isso, e quando eu recebia as reclamações, justamente daquilo que eu sabia que ia acontecer, eu falava, tá aqui. Aí, não, pois é, a pessoa ficava meio, né, gaguejando, e eu falei, não, vai ter que fazer, e etc. E aí, a mesma coisa, e aí isso aí foi aumentando, e eu fui implantando, e aí cada vez que entrava um imóvel novo, aí eu fazia o processo certo, até eu conseguir virar né, todos os imóveis praticamente dentro do mesmo processo, com todas as informações registradas. Mas para isso, é claro, precisa ter uma sintonia entre os setores, precisa ter um CRM ali que conecte todas essas etapas. E hoje no mercado tem muito CRM legal, né? Tem muito aí, a tecnologia ajuda demais com isso. Mas tu imagina eu ali há anos atrás, uns 10 anos atrás, mais ou menos, fazendo isso, e a informação cada uma em cada lugar. Então tinha alguma coisa no e-mail, outra era nas fotos, outra era ali escrito pelo WhatsApp ou por mensagem, enfim. Então tinha que captar todas essas informações, colocar na pastinha do imóvel, né? A gente imprimia a vistoria, imprimia até os documentos ali do e-mail, colocava na pasta e ia formando quase que um inquérito ali, né? Aí no final a gente ia buscar as provas para conseguir argumentar alguma coisa.
Nossa, eu falo, antigamente era muito mais difícil mesmo, porque muitas vezes faltava informação, né? Assim, na hora de fechar, de você sentar e fazer o relatório, você acha, quando você ia lá em loco, né, fazer o levantamento, que até então estava tudo ok, né? Às vezes pegava a trena, media lá as medidas, aí quando chegava para você colocar ali no relatório, você via que não estava batendo quase nada, a foto às vezes demorava, né? Porque às vezes não estava no nível de nitidez, né, para você colocar no relatório, para ser uma prova ali, enfim, né? Então, eu falo que hoje melhorou bastante, mas você acredita que esses aplicativos que hoje tem da vistoria, o que você acha que eles agregaram ou melhoraram, né, na forma de fazer a vistoria? O que você aconselha? Não acha que é um complemento daquele, né? Vamos na prancheta, na caneta. Não, a prancheta não. Quem faz a prancheta, pelo amor de Deus, abandona. Porque, assim, eu sei que hoje a assinatura tem uma validade, mas, assim, vamos usar ali a tecnologia até mesmo para criar agilidade na hora de fazer a vistoria, né? Então, eu sei que, assim, fazer a vistoria no papel ali, na prancheta, é muito cansativo para quem está lá. E também, assim, eu prezo muito pelo padrão, né? Então, a vistoria precisa ser padronizada. Então, se tu faz a vistoria de um jeito, tu precisa manter o mesmo jeito em todos os imóveis, em todos os ambientes. Então, se tu começa uma vistoria pelo piso, tu vai em todos os ambientes começar pelo piso, né? Se tu faz a vistoria ali numa ordem, tu entra ali no sentido horário ou no sentido anti-horário, tu começa de lá para cá ou daqui para lá, né? Então, enfim, da maneira como tu te organiza melhor para fazer, tu faz isso e implanta esse padrão nas tuas vistorias. Né? Então, começa a fazer assim todas as vistorias, que esse vai ser a tua marca, esse vai ser o teu padrão, como tu vai ensinar e etc. Então, o aplicativo ele veio muito para isso, né? Para a gente conseguir padronizar as vistorias. Então, quando eu não entendia que precisava de um padrão, eu fazia a vistoria de qualquer jeito, né? Então, eu começava ali num ambiente pela porta, depois começava pela janela, e depois ia para iluminar. Não, agora eu vou fazer assim. Então, eu fui testando e depois eu entendi que eu mesma fazia depois a vistoria de saída de uma entrada que foi feita por mim, que foi muito mal feita. E aí eu ficava, não, a próxima vistoria que eu fizer eu vou fazer em ordem, porque depois da desocupação é mais rápido para fazer. Então eu comecei a entender isso, mas tudo de maneira prática mesmo, sozinha. E quando veio o aplicativo, né, eu falei, nossa, isso me ajudou demais. Aí eu comecei a testar os aplicativos, comecei a entender que realmente era para ser feito, né, com o aplicativo, e aí, claro, né, a gente vai buscando aplicativos que sejam aplicativos mais rápidos, né, que não trava muito, que tenha opção de vídeo, de fotos, que usem ali a resolução da câmera do teu celular, né, que tenha um padrão que te crie agilidade na hora de vistoriar. E assim, né, eu penso que a imobiliária hoje tem muitas empresas terceirizadas também de vistoria que podem ajudar a imobiliária com isso, né? Então, é importante ter a imobiliária também pensar nesse serviço terceirizado, né? E principalmente em imobiliárias maiores, que tem um fluxo grande de vistorias, assim. Então, é legal sempre pensar na vistoria terceirizada, que já tem as pessoas treinadas, que já tem um aplicativo próprio, né? Então, que já tem um banco de dados onde vai armazenar essas informações também, né, que já tem um padrão, então tudo isso é importante também e veio junto com a tecnologia, né, as empresas. Então, eu acho super válido, assim, fazer, tanto ter um aplicativo para fazer as vistorias e pagar por esse banco de dados, mas aí tem a questão do treinamento interno, mas também a contratação de serviço terceirizado, eu acho super válido também, eu acho bem legal. E você acredita que qualquer pessoa, né, leiga, consiga, através do aplicativo, fazer a própria vistoria no seu imóvel? Então, assim, você acha que... acho que não, assim, eu acho que as pessoas, primeiro que nem inquilino, nem proprietário, proprietário até pode fazer a vistoria, mas ele não vai ser imparcial, né? Ele vai puxar muito para o lado dele e o inquilino muito para o lado dele também. Então, precisa ser alguém imparcial. Então, por isso que é importante colocar o imóvel numa imobiliária ou contratar uma empresa de vistoria para fazer a vistoria, justamente para ter essa imparcialidade, né? Então, assim, às vezes tem imóveis que é feito vistoria que precisa dar um jeitinho para funcionar.
Então, uma porta precisa levantar, uma torneira precisa apertar bem, ou amarrar com alguma coisa, sei lá. E aí, o proprietário, ele não vai enfatizar isso na vistoria, né? Ele não vai colocar isso como um problema no imóvel, né? Ele vai dizer que está funcionando, provavelmente ele vai fazer isso. E o inquilino, ele já vai dar uma ênfase enorme, assim, porque isso está impossível, porque isso está horrível, porque não dá para morar aqui. Então, é uma coisa que tem que ter um equilíbrio, tem que haver essa imparcialidade. E hoje eu falo muito que tem que ter pessoas capacitadas para fazer isso, para entender essa imparcialidade, para entender a importância dessa função dentro da jornada de locação. Então, sim, tem que. Não, aliás, não dá para ser feito pelo proprietário nem pelo inquilino, precisa ser alguém imparcial mesmo. Porque às vezes, né, pelo aplicativo, né, as pessoas, né, acreditam que elas mesmas consigam, já que o aplicativo já tem muitas vezes ali as informações, né, dormitório, né, assim, falando por onde começar, né, quando você vai fazer uma vistoria, mas realmente, quando a pessoa tem que ser imparcial, mesmo porque, né, muitas vezes ela é uma pessoa de fora, né, contratada, né, pela própria imobiliária, muitas vezes, né, mas você acredita que não vai dar um atrito se o vistoriador identificar algumas coisas ali que a imobiliária acredita que possa perder o imóvel, que o proprietário possa falar, não quero, porque ele está mostrando coisas aqui que eu não vou arrumar, sabe, assim, Sim. um cliente vai mais difícil, mais exigente, vamos dizer assim. Sim. Tem essa parte, mas assim, eu acredito que quando o proprietário se propõe a alugar o imóvel dele, ele tem que entender que há manutenções a serem feitas, há coisas que é necessário fazer antes do inquilino entrar, justamente para evitar ali, né, um processo, né, evitar aquela incomodação ali com o inquilino, e a imobiliária precisa conduzir isso de maneira muito clara, assim. Então, eu lembro que eu já trabalhei com muitos imóveis na imobiliária que tinha esses problemas, e o proprietário, às vezes, não, eu não vou alugar aqui porque vocês são muito, né, exige muito, faz a vistoria muito minuciosa, aluga em outro lugar. Mas pode ter certeza que não é um proprietário que goste do imóvel dele, não é um proprietário que se preocupe realmente em arrumar o imóvel, é um proprietário que ele só quer o dinheiro, né? E a imobiliária tem que se posicionar dessa maneira e entender que precisa cuidar do imóvel, vai haver manutenção, pois isso pode dar um processo judicial, isso pode ser prejudicado, né, o próprio dono do imóvel pode se prejudicar com o inquilino com relação a isso. Então, precisa a imobiliária fazer, acho que é o papel da imobiliária fazer o proprietário entender essas dores, assim, né? Então, poxa, né? Quer alugar o imóvel, mas pelo menos faz as manutenções necessárias, né? Que depois a imobiliária vai dar um jeito também de cobrar do inquilino aquilo que foi danificado por ele, etc. Então, é isso, né? A gente tem que entender essa parte e fazer com que o proprietário entenda também, né, as responsabilidades dele. Uhum. E o que você indica, né? Assim, o que você acredita que não possa passar despercebido numa vistoria? Tem várias coisas, né? Mas assim, às vezes uma que você acredita que a pessoa dificilmente vai se ater ali, né? Que realmente precisa vistoriar e às vezes passa mesmo despercebido, né? Sim, eu vejo assim, eu gosto muito de falar sobre danos pré-existentes, né? Que são aqueles danos que eles vão dar problema e vão estragar na mão do inquilino, mas o proprietário não arrumou com antecedência. Então, assim, claro que itens básicos são essenciais, isso é o básico da vistoria, tipo hidráulica, elétrica, analisar ver se está funcionando, etc. Mas a pintura também é uma das coisas que dá muita manutenção e precisa também ter aquele olhar mais técnico para entender se a pintura foi recente, se a pintura não é recente, né? Ver o acabamento, o tipo de material, essas coisas para assegurar a qualidade na vistoria também, porque às vezes ali quebra alguma coisa que é uma manutenção cara e aí o inquilino vai lá e remenda com algo mais barato, mas que seja. Hoje tem muita imitação de coisas assim, né? Mas eu acho que é imprescindível, assim, na vistoria a gente ter pelo menos o básico. Eu vejo algumas vistorias muito amadoras, assim, no sentido de faltar o básico mesmo, sabe? De dizer tá tudo bom e vai. Não, precisa a gente fazer os testes, não testar tudo, né? Ver isso,
a parte hidráulica, ver se está funcionando, descargas, iluminação, pintura, limpeza do imóvel, sabe, conservação do imóvel como um todo. Então, isso tudo é importante para que evite-se o problema lá na frente. Mas é imprescindível que o básico da vistoria ali, que são o básico que o inquilino vai usar no imóvel, precisa ser vistoriado, né? Então, essa parte da elétrica, da hidráulica aí é bem importante, eu acho que é algo fundamental, né? E ver se realmente o imóvel está com tudo funcionando, porque tu imagina, né? A vistoria, a mudança é chato. A gente se mudar de casa e tem uma baita de uma função ali. Então tu chega no imóvel e aí tu tá louco para tomar um banho. E aí Leva o chega choque. lá e não tem luz, ou não funciona o chuveiro, ou o registro está estragado. Cara, já começa a incomodação no início, assim. Então, é o básico, assim, né? Pelo amor de Deus, tu é historiador, tu tem que fazer o básico e dizer se está funcionando ou não, justamente pensando no bem-estar do teu cliente, do inquilino, né? Então, é necessário o básico ser imprescindível na vistoria, com certeza. E aí, no caso, né, você comentou, né, às vezes tem um revestimento, né, que está quebrado, né, seja de parede ou de piso, enfim. E aí, às vezes, não está lá quebrado e claro, né, o proprietário não tem nem, às vezes, a casa é antiga, não tem nem como trocar, né, às vezes não comprou a mais, né, para ficar num depósito ali para fazer a troca. E aí, nesse caso, só menciona na vistoria, no laudo, que não vai ter problema para o inquilino, né? Porque se ele já identificou lá que estava quebrado e não tem como fazer o reparo, deixaria. Sim. Porque assim, esses danos pré-existentes que eu falo, por exemplo, vai fazer a vistoria e o imóvel tem cupim nos rodapés. É um dano pré-existente que pode prejudicar depois o inquilino, ir para os móveis, etc. Isso é uma das coisas também que é um dano que precisa estar registrado na vistoria de entrada, porque isso só vai depois dar problema, isso só vai se agravar. Então, precisa registrar ferrugem, coisas que já têm esses danos assim, imóveis estufados, sabe? Coisas que um vidro que está trincado, uma torneira que está pingando. Então, essas coisas assim só vai. Eu falo que tem os itens, eles têm estágio de conservação, né? Então, assim, ele tá novo, é o primeiro uso. Depois ele está em bom estado, depois ele está nesse estágio aí de dano pré-existente. Então, dali ele não vai voltar para o estágio anterior de bom. Ele só vai ir para o último estágio, que é parar de funcionar, ou estragar, ou não ter mais nenhuma serventia. Então, dentro desse terceiro estágio, que é o dano pré-existente, isso precisa estar muito bem registrado ali dentro do relatório, porque isso vai estragar na mão do inquilino. E se tu não tem registrado na vistoria, como que tu vai argumentar com o proprietário? O proprietário, a primeira coisa que vai dizer é, não, mas eu entreguei funcionando, ele que se vire. Né? Então, poxa, aí não, mas na vistoria de entrada já tinha cupim, na vistoria de entrada já estava com a torneira ali, já estava rachada, já estava quase quebrando, então, né, o proprietário precisa entender que precisa entregar o imóvel em condições de uso, né, e que tem uma usabilidade ali prolongada durante a locação e etc. Então, o inquilino tem que cuidar e não é um dano causado por ele, foi algo que foi ocasionando pela ação do tempo e que vai acabar, tudo tem vida útil, né? Então, a gente registrar esses danos pré-existentes também, isso é uma das coisas fundamentais da vistoria, de estar essas informações na vistoria, né? E tem um caso que eu acompanhei que na vistoria já foi identificado que os sifões, assim, do gabinete do banheiro, eles já estavam bem danificados, sabe, até amarelados, Sim. por causa da própria água, né, que acaba tendo, né, ali alguns elementos que vão corroendo, sabe, parecia corrosão e tudo mais. E aí, estava já no nível de estufamento já do MDF, do gabinete, da prateleira. E aí, quando foi o inquilino, né, eu mostrei tudo, aí o inquilino foi questionar, né, a imobiliária, né, falou, olha,
eu vou ter que trocar realmente isso, né? Porque isso já estava assim, né? E já foi já um problema, foi piorando, né? Sim, Conforme você vai, sim. às vezes é com o uso que vai estourar a bomba, né? Como você falou, do pré-existente só tende a piorar. Uhum. E aí a resposta do proprietário foi: existe um seguro residencial, porque a obrigatoriedade quando faz o contrato de locação, então você aciona um seguro para fazer esse reparo. Sim. Então, sabe assim, Aline, então aí o inquilino ficou muito nervoso, né? Eu falei, olha, o proprietário tem que arrumar, mas assim, também vai ficar brigando judicialmente, É. né? Porque se ele não tá, tem que ter uma postura do outro lado também, né? Sim. Que é o que você falou, o proprietário, ele tá muitas vezes, né, faz o imóvel para vender, ou muitas vezes era dele, ele muda e coloca o imóvel para vender. Então, se ele não tem um cuidado, né, com o imóvel dele, imagine com ele mesmo, né? Então, É, não é? exato. Então, Isso tem aí é uma. crítico, porque Não, e assim, se a gente não, se o proprietário ele quer alugar o imóvel, ele quer receber o aluguel, ele paga uma taxa de administração para a imobiliária, ele precisa, no mínimo, cumprir também com a parte dele, porque qualquer problema, vamos supor que o inquilino não pague aluguel, ele vai na imobiliária direto perguntar para a imobiliária por que o jurídico não entrou em ação, cobrando aquele inquilino, o que está acontecendo. Então, ele vai querer correr atrás disso, se caso ele não recebeu o aluguel. Mas e a parte dele ali, do dever dele de cuidar, de entregar o imóvel, né, de fazer as manutenções entre uma locação e outra, né? E, claro, e o inquilino também cuidar o imóvel como se fosse dele. Então, essas orientações é muito importante. Eu levo isso muito nos meus treinamentos, sabe? Tanto para quando clientes, quando é imobiliária, quando é equipe de locação, a parte de quem faz a captação, da parte de quem faz ali o comercial de alugar, do vistoriador e quem faz a parte de recebimento de chamados e manutenção. Então, a vistoria, né, a gente vê que é presente em todas essas etapas, né, porque é uma coisa que a gente vem construindo. Então, constrói na captação, mantém ali na hora do comercial de alugar o imóvel. Isso é até bom porque dá argumento de venda, dá argumento de locação. Então, tu vai argumentar ali, aí o inquilino, eu só vou alugar o imóvel se tiver pintado. E se tu já tem registrado que lá na captação tu falou com o proprietário e ele falou, não, quando alugar eu vou pintar, tu já tem essa resposta na hora para o inquilino. Então, isso ajuda, principalmente a alugar mais rápido com esses argumentos, entende? Então, é uma construção. Então, eu vejo a vistoria assim, eu sou muito visionária com isso, né? Eu vejo a vistoria como realmente algo que é uma aliada na locação, é uma aliada na jornada de locação, desde a entrada do imóvel até a finalização, e recomeçando esse ciclo aí. Eu acho que a vistoria é uma grande aliada que eu acho que as imobiliárias exploram um pouco isso, sabe? sim, sim, porque muitas vezes, né, não tem um entendimento, muitas vezes, né, não tem um treinamento, né, uma clareza ali. Eu falo quanto isso agrega no negócio, né? É, né, e é importante também, né, o corretor, no caso, né, que ele está dentro da imobiliária. Eu falo, você tem que entender o que você está colocando na sua carteira ali, né? Para você realmente você ter todo o entendimento de tudo do que acontece com o imóvel, né? A situação dele, não só de conservação, né? Mas no estado geral, para poder colocar isso na venda ali, até para você mostrar, porque eu percebo assim também, quando eu vou ver algum tipo de imóvel, né? Assim, tá para alugar, vou dar uma olhada. E aí eu não sinto eles preparados para ter as respostas, né? Sim. Então, assim, não, estou vendo um imóvel, eu quero comprar um imóvel, então eu estou de olho em vários aqui, estou indo olhar, e aí eu perguntei, né? E aqui qual que é a voltagem, né? Da 110, 220? Não, aqui na cidade é tudo 220, mas tem certeza? Porque no imóvel que eu moro, disseram que era tudo 220. Tem coisas de São Paulo que eu não trouxe para cá, que eu moro em Indaiatuba, interior de São Paulo. Você é do interior, eu sou do interior.
E aí, Aline, eu falei, eu tive que deixar algumas coisas lá, forno, micro-ondas, tive que trocar. Então, olha Uhum. só o custo que eu tive, porque a pessoa não soube informar, né? E na hora de fazer o teste, assim, eu nem lembro se eu acho que eu nem devo ter feito o teste da tomada. Depois a gente vai se aprimorando também, né? Exato, vai, exato. vai tendo alguns problemas, a gente fala, não, da próxima eu tenho que olhar isso, 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 isso. Então, tem muitas informações. Onde está a caixa d'água? Ah, não sei, eu vou perguntar para o proprietário, falando com o proprietário no celular. Gente, você vai mostrar um imóvel, né, que tem um custo que não é barato, mas mesmo se não fosse barato, né, você não sabe o que o imóvel que você está mostrando tem. Então, assim, eu percebo também muitas vezes o interesse em vender, ganhar a comissão, mas não tem aquela seriedade, sabe? Aquela transparência que, como ele, né, vai procurar um imóvel para ele, eu estou procurando imóvel. A empatia, né? Então eu percebo muita falta, não sei se é falta de treinamento, mas eu fiquei assim chocada, sabe? Eu falei, mas essas informações, né, você tem que ficar perguntando para o É o básico, proprietário. né? É o E, básico. e ele falou, não, o proprietário reformou todo imóvel. Eu falei, reformou, eu fui olhar o quadro de luz, né? Primeira coisa. Não tinha DR, eu falei, tem aterramento aqui, não soube informar, né? Tem fossa, saneamento, tem esgoto e tal, também não soube informar. Então, assim, ai, que coisa, né, Aline? É. E aí eu vejo um pouco de desinteresse assim do mercado, sabe, Brunalisa? Porque o mercado eu vejo que eles focam muito em coisas pontuais, assim, né? Em número de locações no mês, número de vendas, mas não foca na parte do processo interno ali, né? Então eu venho muito com levanta essa bandeira aí e tô nessa luta aí há tempos e vou, né, seguindo nisso até a gente conseguir levar um maior número ainda de empresas, de pessoas que a vistoria é uma aliada, né? Então, quando começar a tratar a vistoria com esse olhar preventivo, com essa transparência, usar a vistoria como uma ferramenta de comunicação, isso vai, com certeza, aprimorar muito os processos dentro da imobiliária. Então, eu acho fundamental que todo mundo, né, faça isso, tenha essa conscientização, tenha esse interesse de realmente internalizar isso para a imobiliária ou dentro do seu processo ali de venda ou de locação, para que consiga entender e conhecer o produto, né? E não só pensar lá no Da acerto final, comissão. lá na comissão. Não, mas realmente, eu acho que precisa do treinamento, sim, mesmo porque para você ter mais segurança, né? Do que você tá fazendo ali, porque muitas vezes parece que a pessoa está perdida mesmo, né? Que ela É, não sabe o que de fato ela está fazendo ali, né? Porque para ficar perguntando várias vezes, né? exato. Então, assim, reformou super. E aí eu vi várias coisinhas assim, né? Mas nem adiantava falar, porque eu percebia que a pessoa não tinha resposta mesmo para me passar, né? E Sim. acaba tendo desinteresse, porque eu falo, não tá fazendo jus, né? Eu acho que ele não tem interesse, né, nesse imóvel, que às vezes é tão transparente, né, que a pessoa coloca lá que não tem o interesse, né? Exato. E talvez ele não vai ter ali a comissão, enfim, não sei qual, ou simplesmente ele não quer tratar ali, né, do negócio, mas é muito importante mesmo essa questão do treinamento. Eu gosto muito de vistoria também, eu adoro, e o quanto nos deixa assim, né? Vamos, gente, acorda, quanto isso é importante, né? O seu imóvel, né, que você vai estar ali durante um tempo, faça a vistoria, né? Se a imobiliária não oferecer, né, que na verdade ela tem que oferecer, faça você mesmo. Se você não souber, contrate alguém para estar te orientando em relação a isso, justamente por causa da imparcialidade, né? Tá. Que não está, né, porque às vezes a pessoa fala, vai estar a favor da imobiliária, a favor do proprietário. Não, vai ser uma pessoa ali que vai ser imparcial e que vai te trazer a realidade, né? Do Hum, que condições de imóvel, né? exato. É isso mesmo. E eu acho que a conscientização que é o que falta ali, né? A conscientização das pessoas entenderem e usarem a vistoria como uma ferramenta importante ali dentro da jornada de locação. Então assim, hoje eu faço a criação de conteúdo para isso, né? Então, ali no meu canal do YouTube, da Aline Vistorias Humanizadas, tem bastante conteúdos, dicas, alguns vídeos,
mostrando ali como vistoriar alguns itens, mostrando também, falando um pouquinho desse processo, né? Dentro dos treinamentos também ali, eu falo bastante desse processo da engrenagem de locação, tem o curso da vistoria de entrada, o curso da vistoria de saída, tem também o curso ali do processo da locação, né? Também todo esse passo a passo da jornada, o que fazer em cada etapa da locação. Então, assim, eu vou indo, né? Também tenho hoje, eu faço o controle de qualidade e treinamento do grupo Rede Vistorias, né? Do grupo RV em todo o Brasil, então, que tem mais de 100 unidades, né? Então, tem muitas franquias, e aí eu cuido ali da parte dos vistoriadores, controle de qualidade. Então, eu gosto muito de trazer essa realidade para eles, de mostrar aos vistoriadores a importância também desse processo, né? A importância deles dentro do mercado. Faço muito também, sou uma das embaixadoras das mulheres do imobiliário, né? Que a gente aqui em Santa Catarina também tem um movimento bem bacana também para essa conscientização, trazer mais vistoriadoras para Legal. fazer esse trabalho, é bacana. Então, assim, eu vou indo, né? Eu gosto muito de falar sobre isso, de conscientizar as pessoas, de motivar os vistoriadores a fazer esse trabalho realmente, porque é lá na hora, quando tu entra no imóvel, que isso é a pessoa tendo essa visão, a pessoa tendo essa consciência ali que eles vão conseguir registrar isso, vai refletir no relatório, vai dar o resultado que a gente precisa. E é nesse trabalho que a gente vai evitar os processos lá na frente, né? Então, eu venho aí nessa caminhada e pretendo, né, continuar fazendo mais conscientização, dando mais treinamento, conscientizando mais o mercado, levantando essa bandeira aí no mercado imobiliário, somando junto com grandes nomes assim do mercado também que possa levar isso adiante, né? Então, toda e qualquer ação que a gente fizer aqui, né, até participar de um grande evento ou fazer uma live, isso ajuda muito, né? Sim. Para contribuir mais um tijolinho nessa construção aí. Sim, com certeza. E você comentou dos treinamentos, dos cursos. Depois, quando terminar a live, eu vou marcar você, que no seu perfil lá está falando tudo, onde tem os cursos, onde você ministra também os treinamentos. Você falou que é RV Vistorias, é isso? Rede Ali. Vistorias. Rede Vistorias, hoje é... Oi? Qual o nome? Não entendi. Rede Vistorias. A Rede Tá. Vistorias é uma empresa, a maior empresa de vistorias do país, né? E a Rede Vistorias, ela faz hoje, tem um papel muito importante, na verdade, eles são uma extensão ali, né? Trabalha com as maiores imobiliárias do país, então tem mais de 100 franquias espalhadas pelo país e leva também tem um aplicativo próprio, então é uma empresa super segura, assim, né, e tranquila para fazer parte do processo de locação. E eu venho ali junto com o pessoal da RV para essa conscientização dos vistoriadores, né? Então, trazer para eles essa conscientização, a importância deles dentro do mercado, isso é bem legal que eles começam a entender ali que eles não fazem parte de um trabalho isolado, né? Eles fazem um trabalho ali em conjunto e eles fazem parte dessa engrenagem de locação, né? Então, eu venho trazendo isso, né? Fazendo isso dentro do Grupo RV, dentro do padrão do Grupo RV, mas também faço ali alguns, como os cursos, né? Que tem alguns cursos gravados, conteúdos no YouTube, para conscientização geral do mercado imobiliário, né? Com as imobiliárias, então, ou até para vistoriadores autônomos, então tem também esse trabalho em paralelo. E aí todos estão com o nome Aline Vistorias Humanizadas, o perfil, se a pessoa quiser te encontrar. Isso, aqui no Instagram, Aline Vistorias Humanizadas, no YouTube também, Aline Vistorias Humanizadas, TikTok, e ali lá no TikTok tem também alguns vídeos, assim, bem curtinhos, explicando algumas dicas também, bem bacana, alguns materiais que os vistoriadores devem levar também ali na hora da vistoria, para ajudar eles a fazer a vistoria, então, tá bem bacana, tem bastante conteúdo lá. E os treinamentos você dá só na sua cidade ou todo o Brasil? Como é que funciona? Os treinamentos eu tenho alguns cursos completos gravados que tem para vender ali na Udemy ou na Hotmart. E os treinamentos eu faço ali, Presenciais, Aline. sim, presenciais também.
Ainda mais, os eventos ali, treinamentos presenciais, eu faço mais quando é um treinamento para uma equipe maior de imobiliária, né, que é um treinamento mais dessa parte da engrenagem, da conscientização da vistoria dentro do processo da imobiliária. Então, eu faço esse treinamento com eles, né? Aí dá para fazer o treinamento presencial. Eu achei legal, eu falei, nossa, eu queria participar desse treinamento. Vem pra Floripa, menina, vem pra Floripa. Não, só me chamar. Não, eu achei interessante porque acho que você colocou no Instagram, se não me engano, as fotos, né, dos instrumentos, né, vamos dizer assim, Sim, né? hoje eu dei um É treinamento muito aqui, legal. aqui aquele treinamento que eu fiz aqui em Florianópolis foi para o Grupo RV. Então aqui tem alguns vistoriadores que entram e aí eu faço o treinamento prático deles, eles fazem o treinamento teórico padrão do Grupo RV e depois eu vou lá e faço o treinamento prático, mas só aqui em Florianópolis, né, o prático ali. Mas para a equipe toda de vistoriadores, em algumas unidades eu vou, né, para fazer o treinamento prático também. E também para fazer alguma palestra mais motivacional para trazer para eles essa realidade ali, como eles também conseguem se resguardar como vistoriadores, né? O que eles devem fazer para trazer essa consciência, trazer esse resultado positivo, esse olhar analítico, esse olhar preventivo para dentro da vistoria. Então é mais para isso que eu faço evento presencial, né? Mais é para palestra, conscientização e mais para capacitação de equipe também. E esse grupo de vistoriadores eles estão junto com várias imobiliárias ou pode, por exemplo, a pessoa pode se cadastrar como uma vistoriadora ali e de repente ela participar desse grupo de treinamento também ou não? Sim, na verdade a rede de vistorias tem em todo o país, né? E aí eles podem, ela pode fazer as vistorias ali, né? Se candidatar para uma vaga dentro do grupo ali em alguma região, e aí ela vai receber o treinamento teórico, que é o treinamento gravado também do Grupo RV. Tá. E aí ela faz o treinamento teórico e depois faz o prático dentro da região dela. Né? Ah, Eu também tenho, através dos cursos, um banco de dados também de vistoriadores, onde eles fazem o meu curso e eles ficam dentro do banco de dados, todos aqueles que completam o curso, ficam dentro do banco de dados e eu também posso oportunizar para eles algumas vagas em alguns lugares que esteja precisando de vistoriador também. ah, que legal. É muito legal que tem bastante, porque eu acredito que às vezes o prático, né, Aline, é importante porque a pessoa acaba vendo ali se ela está colocando coisa a mais no relatório, né, ou se ela tem que ser mais objetiva, né, na hora de formular mesmo, né, ali o relatório. A questão prática eu acho excelente. Você podia implementar isso para o seu curso, viu? Com certeza, muita gente iria. Replicar para outros lugares do país. Eu iria, com certeza, Aline. Não, porque faz a diferença, entendeu? Sim. Porque às vezes você tendo ali a ferramenta, você consegue, né, ter um olhar, né, mais direcionado, né, para você se atentar a determinado, né, ter o foco ali, né? Então acho importante. Eu acho que o prático ele é fundamental, né? Ele faz parte ali do treinamento teórico, por mais que a gente fale que precisa ser assim, tem que ir no imóvel e precisa realmente colocar isso em prática, levar isso ali na hora de, né, colocar mesmo a campo para funcionar ali, para ver se realmente não tem alguma dúvida, como realmente fazer os testes, né? Então ele tem que passar pelo desafio da prática, porque é o dia a dia que vai criando nele ali Sim. né, uma casquinha ali para ele conseguir ir lá fazer o resto das vistorias, se deparar com vários imóveis, porque não é só imóvel bonito que ele vai, né? Ele vai em imóvel sujo, ele vai em imóvel antigo, então ele tem que ter esses desafios aí na prática, inclusive. Sim, sim. Então, vamos. A gente já está falando aqui, ó, 1h13 já. Passou super Nem a hora rápido. passar. Nem porque está tão gostoso. Quero agradecer você.
mais uma vez pela sua disponibilidade, por você estar compartilhando aqui um pouco da sua experiência, da sua vivência na área de vistoria de imóveis. E como você mesmo já disse, né, as suas redes sociais, né, Aline Vistorias Humanizadas. Depois eu vou marcar você aqui para que as pessoas também possam te seguir, possam te acompanhar, não só no Instagram, mas nos outros canais também. Então, muito obrigada, viu, Aline? Um prazer falar com você e nesse papo sobre vistoria de imóveis que eu também amo. É, isso aí. E também, assim, deixa aqui o convite, se tu vier a Florianópolis, a gente pode, né, se encontrar aqui, fazer alguma prática também ali, a gente conversar mais um pouco. E eu que agradeço também o convite. A gente espera que essa live também chegue a lugares ali que as pessoas entendam, vira a chave ali, né, dessa conscientização da vistoria. E é isso, Bruna Lisa. Obrigada mesmo, viu? Obrigada pelo convite. E seguimos nessa luta aí, né? Para levar essa conscientização para o mercado, viu? Pode contar comigo aí no que precisar. Igualmente. Obrigada. Tá? Beijo. Boa semana para você. Beijo. Obrigada, gente. Tchau, tchau.